Oi, Nutris, tudo bem com vocês? Vamos para uma live, conforme prometido. Nós estamos começando nessa semana uma série de vídeos sobre produtos digitais, né? Em várias enquetes que eu fiz nas minhas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp, vocês, nutricionistas, falaram que desejam muito criar um produto, mas não sabem por onde começar. Então, pensando em te ajudar a ter um 2025 mais próspero, a já começar a praticar algumas ações que vão te trazer frutos já no ano que vem, eu decidi compartilhar com vocês em uma sequência de lives tudo que eu sei a respeito de produtos digitais, tá bom? Na live de hoje, eu quero falar sobre os 3 erros mais comuns que as Nutris cometem quando decidem criar um produto digital. Não sei se você já tentou ou se você já pensou nisso, mas eu vou compartilhar com vocês esses erros para que isso não aconteça. Então, antes de mais nada, antes de começar a falar sobre a criação específica, né, técnica e tática de um produto, eu preciso te conscientizar a respeito disso, né, desses erros, para que você não cometa. Antes, eu só quero saber se existe alguma novata que nunca assistiu nenhum vídeo meu, nenhuma live, nunca comprou nenhuma mentoria, nunca participou de nenhum curso. Se você que está assistindo aí a gravação ou está aqui na live, coloca a hashtag novata para eu saber. E se você já é realizadora, já está lá dentro da minha comunidade, já me acompanha nas redes sociais há um tempo, já consome o meu conteúdo, coloca a hashtag realizadora para eu conhecer vocês, tá bom? Gente, seguinte, antes, né, da gente começar a falar dos erros, eu quero te perguntar o seguinte: o que você pensa quando decide criar um produto digital? Ah, eu vou gravar, né? A maioria das pessoas fala, não, eu quero criar um produto digital e eu vou já preocupar com a gravação, com o conteúdo, né? O que eu vou ensinar nesse curso, como que eu vou gravar isso, como que eu vou fazer ali a página de vendas. Só, gente, que isso é a última coisa que a gente deve fazer durante a criação de um produto digital. Como assim, Sara? Eu estava em mentoria agora mesmo sobre esse assunto, né, sobre esse tema, e eu falei isso para minha cliente, que a primeira coisa é você precisa saber, né, o que vai ser o seu produto. Isso é óbvio, né? Quando você decide criar um produto, você já sabe o tema, né, o nicho, sobre o que vai ser aquele produto. Mas uma vez que você já saiba disso, a primeira coisa que eu tenho que preocupar não é com gravação e nem com conteúdo. Eu tenho que me preocupar com outras coisas. Então vamos lá. Qual que é o primeiro maior erro que a gente comete quando decide criar um produto digital? O primeiro maior erro é não validar o seu método antes através de um MVP. Sara, o que é isso, MVP? MVP é uma sigla em inglês do marketing que significa que eu preciso criar um produto mínimo viável. Um mínimo produto viável. O que é isso? As startups, quando elas têm uma ideia disruptiva, algo novo, que ainda talvez não exista no mercado, antes de investir rios de dinheiro para, por exemplo, vou criar um Uber, antes de investir rios de dinheiro ali na criação daquele aplicativo, né, e de tudo que envolve a logística e a prática daquele aplicativo, eles fazem uma validação antes para entender se vale a pena investir. Então, a gente valida a ideia com o recurso menor, estiver usando o mínimo possível de recursos financeiros, entende? Para depois ver se aquela ideia validada compensa aquele investimento tão grande. Dei um exemplo, assim, nada a ver com a nossa área, mas só para você entender o que é um MVP. Então, por exemplo, se você quer criar um produto digital, você tem que ter em mente que para ser um produto assim profissional e tudo mais, você provavelmente terá algumas despesas. Você vai precisar, talvez, investir numa câmera ou talvez pagar um videomaker, vai precisar pagar edição ou você mesmo fazer, vai investir seu tempo, sua energia ali, vai precisar contratar alguém para fazer para você um design, uma logo para esse curso, vai precisar de páginas de vendas do curso, então você vai ter que fazer investimentos, né? Mas o que eu mais vejo acontecer
São as Nutris investirem em tudo isso, criarem o produto sem fazer um MVP antes, uma validação antes, e depois não venderem esse produto, se tornar um produto enfeite, lá no link da bio. Elas não sabem como fazer esse produto ser desejável, né? Ou vende muito pouco. Então, como que a gente faz um MVP para não acontecer isso? Eu, Sara, né, recomendo que você crie o método, venda primeiro a ideia, o método, através de um grupo online. Imagina comigo, se você for parar para criar um método, gravar tudo, organizar, estruturar toda a sua ideia, com o objetivo de ajudar alguém a conseguir, né, alcançar um objetivo, gerar uma transformação. Mas você não tem certeza se esse método seu realmente vai gerar essa transformação. Você não tem certeza se a copy da sua página de vendas vai conectar com o público-alvo. Então, você perde muito tempo, muita energia, gasta muito dinheiro fazendo algo que você ainda não validou. Então, MVP é você criar um grupo do WhatsApp e entregar esse conteúdo através de um grupo de desafios, de uma consultoria online em grupo, de uma mentoria online em grupo, entende? Algo que você entregue ali ao vivo, ou que você entregue dentro do próprio WhatsApp, como no caso dos grupos de desafios. Então, se você nunca fez algo, nunca colocou em prática o seu método, você precisa validar ele antes de gravar o produto, né? E eu recomendo que sejam várias turmas antes de gravar. Então, por exemplo, você quer criar um produto de introdução alimentar. Cria pelo menos uma, duas, três turmas. Porque em cada turma sempre vai ter aquele percentual ali de 20% mais ou menos dos participantes que vão aplicar, que vão participar, que vão ter excelentes resultados, e vai ter uma média ali de uns 60% que vão ter resultados medianos, vão aplicar mais ou menos, e vai ter aqueles que não vai aplicar coisa nenhuma, não vai nem participar, comprou, mas não estava no momento certo e não, enfim, não teve nenhuma transformação. Então, em cada turma, geralmente a gente tira alguns bons resultados, alguns bons depoimentos. Isso é normal para todo mundo, tá, gente? Qual que é a diferença de nós para os grandes players? Que eles conseguem fazer um volume de vendas muito maior, por isso eles têm muitos depoimentos, muitas pessoas com grandes resultados. No nosso caso, se as turmas forem pequenas, por exemplo, de 10 pessoas, em cada turma você vai ter ali uns 2 cases de sucesso. Essa é a média e está tudo certo, né? Então, quando você faz várias turmas, você vai colecionando depoimentos. Esses depoimentos também vão te ajudar a vender o seu produto, também vão compor a sua página de vendas. Se você ainda não tem depoimentos, não faz sentido você querer criar e investir seu tempo, sua energia, seu dinheiro num produto digital que você não sabe se vai gerar a transformação que você propõe, entendeu? Então, primeira coisa, para não cometer esse erro, valide antes o seu método. Uma coisa é você entregar o seu conteúdo, o seu conhecimento no acompanhamento individual. Outra coisa é você transformar isso para a pessoa praticamente se tornar um autodidata e estudar sozinho, né? Então, tem que validar a linguagem, se a forma que você está transmitindo isso, né, sem estar ali com a pessoa pessoalmente, né, no 1 a 1, se está sendo de fácil compreensão para essa pessoa que provavelmente é leiga, né? Validar as dores da persona, verificar se o seu método realmente está trazendo soluções que essa persona espera, alinhamento de expectativas. Tudo isso, se você fizer dentro de um grupo, você consegue ali em tempo real receber feedback. Feedback do seu conteúdo, feedback da sua linguagem, feedback se o seu método é aplicável, se elas vão ter alguma dificuldade ou não, entende? Então, para encerrar esse tópico, né, do primeiro erro de não fazer um MVP, de não validar, antes de vender o seu curso, estruture a sua ideia e venda ele antes de gravar, antes de página de vendas, antes de qualquer coisa. Como que eu vou vender e entregar? Através de um grupo online ou de mentorias online, né, com encontros ao vivo, através de uma forma que você não vai depender de página de vendas, não vai depender de gravações, não vai depender ter um grande investimento, porque aí no próprio dia a dia você vai validando o seu método e pegando ainda mais confiança se está adequado para a sua audiência, para a sua persona, ok?
Vamos para o erro 2, né? O erro 2, que eu vejo a maior parte das nutris cometendo quando decidem criar um produto, é focar mais no método do que na persona. Como assim, Sara? Eu preciso saber o meu método, né? Claro, você precisa desenvolver sim o seu método, saber com clareza e com profundidade o que você vai ensinar ali. Você precisa sim saber de tudo isso, mas isso não deve ser o foco imediato. É por isso que eu falo, ao invés de criar o produto para vender, você primeiro vende o produto, né, no formato de MVP, como eu falei, através de um grupo, de uma consultoria ou uma mentoria online, e depois que você vende, é que você vai não só criar, mas vai aprofundando esse método. Por exemplo, para eu conseguir vender um grupo de desafios ou um grupo de mentoria, eu preciso ter muita clareza a respeito de quê? Da minha promessa, certo? Para eu poder fazer uma oferta. O que é a promessa? É o que eu vou me propor a resolver, a solução que eu vou trazer, para quais problemas, né? Então, se eu não tenho promessa, não tem como eu fazer oferta. E se eu vou fazer uma promessa, para que essa promessa realmente traga vendas e desperte o interesse, o desejo, a vontade das pessoas de comprar, eu preciso conhecer muito bem os medos, as dificuldades, as dúvidas, as preocupações e as dores da minha persona. Então, não adianta eu pensar num método que eu falo, se a pessoa ela quer fazer introdução alimentar, ela tem que fazer isso, 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 isso. Tá, mas isso vai sanar algum medo? Isso vai tirar alguma dúvida, alguma preocupação? Isso vai ser aplicável na rotina dessa mãe, né? Então, a gente tem que pensar primeiro em quem. E aí vai entrar o terceiro. Não, o terceiro erro vai entrar agora, não. É isso mesmo. Antes de pensar no o que eu vou vender, o que eu vou entregar, eu tenho que pensar em quem, para quem eu vou entregar, para quem eu vou vender, certo? Então, você precisa fazer uma pesquisa com a sua persona. Sara, mas pesquisa, eu vou fazer uma enquete no meu Instagram e se ninguém responder, se a persona errada responder. Não, você não vai fazer enquete, tá? Quando eu falo pesquisar persona, você vai fazer o seguinte, anota porque isso é muito importante. Você vai pegar uma tabela, vou até compartilhar a tela aqui para você ver, e essa tabela eu vou disponibilizar para quem está dentro da minha comunidade Nutris que vendem, perdão, Nutris que realizam, tá? Dentro da comunidade Nutris que realizam, eu vou colocar a gravação dessa aula juntamente com esse conteúdo aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, para você fazer esse exercício, tá? Deixa só eu encontrar ele aqui, que eu não estava com pretensão de mostrar. Olha só. Se eu vou fazer um curso de introdução alimentar, eu preciso, primeiramente, entender para quem eu vou vender, quais são os medos das mães, dos bebês que ainda não iniciaram a introdução alimentar, que vai fazer com que ela procure um acompanhamento ou um curso antes, né? Que ela não vai ter coragem de tentar sozinha. Então, quais são os medos? Quais são as dúvidas, né? Não sabe qual é a quantidade que ela pode oferecer, né? Não sabe como lidar se o neném recusar e tudo mais. Quais são as preocupações e quais são os desejos, principalmente os sentimentos, tá? Então, eu preciso fazer aqui essa pesquisa. E, Sara, como que eu vou fazer essa pesquisa? Você vai fazer o seguinte, Nutri, você vai entrar no YouTube mesmo, aqui no YouTube, ou em grupos do Facebook, aquelas comunidades de mães, de bebês, né? E vai olhar, observar e anotar as palavras que mais se repetem nos comentários. Pega aquele vídeo sobre introdução alimentar que mais bombou, que mais teve visualização no YouTube, lê os comentários e vê quais são os medos que as mães comunicam ali,
quais são os comentários, né, as dúvidas, as preocupações, as insatisfações, os desejos, os sentimentos, principalmente, e você vai trazendo para essa planilha aqui, anotando, porque o seu método vai ter que sanar esses medos, vai ter que tirar essas dúvidas, vai ter que gerar nela o desejo, né? Enfim, o sentimento que ela busca. Então, isso aqui a gente vai usar também na divulgação. Não adianta ter um curso lindo, maravilhoso que não vende. Então, você vai usar isso na produção de conteúdo, na página de vendas, entendeu? Então, tem que saber o para quem, né? E ainda nessa planilha aqui, olha só, além de anotar tudo isso aqui que você vai pesquisar através dos comentários dos dos vídeos que mais bombaram sobre o assunto do seu curso no YouTube e dos grupos onde a sua persona frequenta e comenta, você também precisa ter essa clareza aqui, ó. Qual é o ponto A da sua persona? Né? Então, é uma mãe que ainda não sabe como introduzir as frutas, o pediatra deu uma orientação, ela não sabe se segue, se está certa. Geralmente são mães que têm excesso de informação, que pesquisam muito na internet e acabam ficando ainda mais perdidas, né, sobre o que fazer. E aí você vai aumentar essa lista aqui. Tem que ter pelo menos assim, uns 10 tópicos com bastante detalhes sobre qual é o estado atual dessa mãe que vai comprar um curso de introdução alimentar. Qual é o estado atual da pessoa que você quer ajudar? O que, ela está passando hoje que ela vai precisar pagar para alguém ajudar ela a sair desse ponto e para o ponto B, que no caso é o estado desejado, tá? E principalmente anote os sentimentos, tá? Então, o que essa mãe que está hoje nessa situação aqui no ponto A, sem saber o que fazer, quais os sentimentos que ela tem? É medo, é angústia, é preocupação, é dúvida, é culpa, entende? Você precisa saber dos sentimentos, porque os sentimentos vão te ajudar a criar conteúdo que engaja e que vende, beleza? O seu método, que é o seu curso, vai ser o caminho entre o ponto A e o ponto B. É como se aqui fosse o GPS, imagina que você vai solicitar uma viagem na Uber. Você tem que colocar o seu local atual, onde você está, é aqui onde as mães estão. E depois colocar o seu destino, que é o ponto B, que eu estou falando aqui. E aí o aplicativo vai chamar alguém, que no caso esse alguém é você, com um veículo, que esse veículo vai ser o seu curso, o seu conhecimento, e você vai transportar essa pessoa do ponto A para o ponto B, certo? E aí o que ela vai encontrar nesse ponto B? Que vai fazer ela pagar para você levar e guiar ela nesse trajeto. Ela vai encontrar, no caso desse curso aqui de introdução alimentar, a gente colocou, nossa, mais clareza sobre cada etapa, vai encontrar assertividade, vai encontrar um bebê saudável, que come de tudo, que não desenvolveu nenhuma alergia, nenhuma seletividade, ou seja, ela vai encontrar sentimentos de segurança, de autoconfiança, de paz, de alegria, sensação de dever cumprido, entende? Então, você também precisa colocar bastante informações aqui no ponto B, que eu só dei um exemplo, mas eu sugiro que coloque vários e vários tópicos aqui, tá? Pelo menos uns 10 motivos que ela vai querer comprar esse curso, porque ela deseja isso daqui, ó. Então, a gente vai usar muito isso aqui, essas informações na produção de conteúdo e também dentro do próprio curso. Se você tem clientes que te procurou para alcançar um objetivo, que é o mesmo objetivo do curso que você vai vender, manda para o seu cliente também um formulário de pesquisa perguntando o que eles estavam pensando antes de buscar a sua ajuda profissional, quais eram as dificuldades, os medos, as preocupações, os desejos, os sentimentos, né? E como se sentiram depois, se ela ainda já tiver terminado o acompanhamento, né? Quais foram os ganhos, os benefícios? Anota para você ter clareza disso, porque isso vai te ajudar a criar a sua oferta, tá? Então, pronto. Encerramos aqui o tópico 2. Deixa eu parar de compartilhar essa tela. Chase, meu cachorro entrou aqui, tá fazendo bagunça. Não pode. Deixa eu parar a tela. Certo, Nutris? Então, recapitulando, primeiro erro, não fazer um produto mínimo viável, que é pelo menos testar se o seu método realmente vai gerar a transformação que você propõe através de um grupo, de uma mentoria, de uma consultoria em grupo, tá? E online, claro, de preferência.
O segundo erro é focar mais no método do que na persona. Antes de pensar em o que eu vou ensinar, eu preciso entender para quem e o que essas pessoas estão precisando, o que elas estão buscando. Eu preciso ter muita clareza nisso, para não errar na criação do método, para não criar um método que não vai gerar engajamento, que as pessoas não vão aplicar, que não vai gerar resultado, tá? E o terceiro erro, para a gente finalizar a nossa live, é sobre você focar mais no o que e não no porquê. Então, antes do que eu vou ensinar, precisa vir para quem, que é essa clareza da persona que eu falei, e precisa vir o meu porquê. Por que eu quero trabalhar com isso? Por que eu quero ensinar isso? Você precisa ter muita clareza do porquê você faz isso, a história do seu produto, se isso tem a ver com alguma vivência sua, com as suas experiências, com a sua missão, entende? E isso vai gerar conexão emocional. A venda de um produto digital, geralmente ela acontece muito mais conectada ao emocional do que ao racional das pessoas. Se a pessoa for parar mesmo para pensar, a gente não raciocina muito para comprar um curso, a não ser que seja um curso muito, mesmo se for aqueles muito caros, gente, a gente vai muito pela emoção, né? Do porquê eu quero aquilo, quais os benefícios, o que eu vou encontrar ali. Quando a gente se conecta com a história da pessoa, hoje em dia tem curso de tudo. Por que a pessoa vai comprar de você? Entende? Então, geralmente, ela se identifica com a sua história de vida, com a sua personalidade, com o seu motivo para estar vendendo aquilo. Então, antes de pensar no método, pergunta por que eu vou ensinar isso? A resposta não pode ser porque eu gosto de estudar isso. Não, você tem que ter uma causa maior. Qual vai ser o impacto que esse conteúdo que você vai vender vai causar no macro, né, no mundo, nas famílias, na vida das pessoas, né? E vai impactar só a vida de quem está comprando ou vai impactar as pessoas que se relacionam com essa pessoa que vai passar por essa transformação também, né? Então tenha um porquê nobre, tenha um motivo, entende? Tenha um movimento que seja maior do que você, que seja maior do que as suas necessidades, que seja maior do que o seu ego, entende? Porque isso, essa clareza vai te dar ideias, vai te dar criatividade, vai te dar força para estar ali presente, fazendo o que tem que ser feito, mesmo nos dias que você não estiver bem, entende? Então é muito, mas muito importante que você foque também no porquê. Aí pronto, uma vez que eu já validei o meu método, já colhi depoimentos, já fiz os ajustes necessários, né, que eu precisava fazer, aí sim eu vou gravar, né, que aí é recapitulando os erros, é fazer um MVP, validação do método, ter muita clareza do para quem eu vou entregar, conhecer claramente os sentimentos, os desejos, os medos, as dores, né, tudo que essa pessoa passa, a rotina, as dificuldades, para poder eu entregar um produto que de fato vai transformar a vida delas, que de fato vai ser desejável e vai, né, promover vendas, vai realmente ser vendido. Ter um porquê, uma bandeira mesmo muito forte para você apresentar esse produto para o mundo, não só porque do nada eu resolvi fazer um produto assim. Não, você tem um motivo, um movimento, uma causa nobre, e aí sim, depois de tudo isso, a gente vai para o que fazer, entendeu? Só para finalizar, aqui no material que eu vou disponibilizar para a comunidade, tem uma última questão aqui, ó, que é o que eu não posso deixar de ensinar para essa pessoa que quer sair desse ponto A e ir para esse ponto B, para que ela saiba exatamente tudo que ela deve fazer para chegar nesse objetivo, tá? Aí você vai listar, aí começa a fase de criação do método, mas eu não vou falar sobre isso hoje, vou falar em outra live, tá bom? Mas eu quero que, assim, antes de criar método, antes de organizar a sequência dos conteúdos, eu quero que você faça um brainstorm. O que é um brainstorm? É uma chuva de ideias, né? Você vai precisar pensar em tudo, assim, deixa vir tudo, até aquelas ideias que depois serão descartadas, anota elas. Coloca assim, o que eu não posso deixar de ensinar? O que eu não posso ignorar? O que eu não posso deixar passar batido?
e você vai falar ali, vai listar ali o máximo possível de informações de conteúdo que uma pessoa que está no estado atual e que você sabe levar ela para o estado desejado, o que nesse caminho você vai ter que ensinar para que ela tome as decisões, as decisões e as atitudes que vão fazer com que ela chegue nesse ponto B, tá bom? Então, esse é o exercício para você que está aí pensando em criar o seu produto digital. E se você ainda não faz parte da minha comunidade, eu vou te explicar rapidamente aqui sobre o que se trata e vou colocar um link aqui no final para você saber mais detalhes, para você fazer parte também, caso você desejar, tá bom? A comunidade NQR é a comunidade Nutris que realizam. Qual que é a minha proposta? A minha proposta é que todos os meses nós vamos ter um tema para tratar. No mês passado tratamos sobre de presença digital e produção de conteúdo. Nesse mês, nosso foco de outubro é a criação de um produto digital. E então nós temos mentorias semanais, Zoom semanal, né, onde a gente se vê e conversa e tira dúvidas, incentiva umas às outras. Temos grupo no WhatsApp. As gravações das principais lives que eu faço, que muitas vezes eu tiro do ar aqui, vai estar lá dentro da biblioteca da nossa comunidade. Além disso, quem comprou a comunidade nesse mês está recebendo acesso a todos os meus cursos. Por exemplo, eu falei agora, né, sobre a importância de você validar a sua ideia de produto digital dentro de um grupo de desafios, por exemplo. Se você não sabe fazer o grupo de desafios, quem entrou na comunidade tem acesso ao meu curso Realizando Desafios na íntegra. É um curso que eu vendi por R$ 700, eu ainda vendo ele por R$ 700. E na comunidade ele é um bônus, entende? Então tem acesso ao curso sobre grupos de desafios, que é o Realizando Desafios, tem acesso aos desafios prontos para emagrecimento, tem acesso ao conteúdo de um grupo de desafios que eu fiz no ano passado, que é o desafio InstaNutri, que tem 21 dias de postagens para feed stores, para você conseguir promover e vender o seu grupo de desafios. Tem o Box da Constância, que é pack de postagens, né, com arte, com conteúdo para o feed, para os stories, conteúdos que engajam, que vendem e que engajam, vendem e educam. Dentro desse curso ainda vai ter o meu curso, dentro da comunidade, né? Ainda vai ter o Como Vender Pacote de Consultas, que é um outro curso que eu tenho também, que é muito bacana. E tem o acesso ao treinamento Detox de Vendas, onde eu ensino nutricionistas sobre técnicas de vendas, enfim, mentalidade. Então, todos os cursos da Realiza Nutri, para quem assina a comunidade, ela já entra e já tem acesso, entendeu? E o objetivo é isso ser vitalício. Então, enquanto você estiver ativa na comunidade, você vai continuar tendo acesso a todos esses conteúdos e participar dos encontros ao vivo semanais e participar do grupo do WhatsApp e receber todos os materiais complementares que eu apresentar aqui nas lives gratuitas do YouTube, ok? O valor agora em outubro para participar da comunidade é R$ 149,90. Tá bom? Apenas R$ 149,90 você vai ter acesso a um arsenal de conteúdo que vai fazer com que você consiga realizar grupos, consiga vender seus planos de acompanhamento, consiga alavancar suas vendas, consiga ficar mais constante, ter uma presença digital mais intencional e ainda vai conseguir criar seu produto digital tendo os materiais, os acessos aos materiais diretamente lá na Hotmart, tá bom? Então, se você quiser fazer parte da comunidade, você já sabe, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição. Não tem prazo de fidelidade, esse valor que eu falei, ele é mensal, então você renova automaticamente a cada mês se você quiser, e se você não quiser mais continuar também, não tem tempo mínimo de permanência dentro da comunidade, ok? Então é isso, não cometa esses erros, tá? Espero que essa live tenha contribuído e trazido algo que te dê mais clareza, né, para você alcançar esse objetivo de criar o seu produto. E nos vemos na quarta-feira, às 14 horas, onde eu vou ensinar o primeiro passo para você criar o seu produto digital. Então, um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau.